Imprensa internacional também, e já está repercutindo em outras partes do globo aí. Já tem gente preocupada com a nova possível contratação do Flamengo, porque agora que o Flamengo está cedendo aqueles valores que o Jorginho queria, a contratação ela está muito próxima de se encaminhar. O empresário do atleta vem para o Rio de Janeiro para assistir a partida do Flamengo pela Libertadores. Que tá aí na mídia, tá na internet, tudo quanto é site. Eu vou pegar aqui do GE, de novo, novela Jorginho. Agora estão falando que o Flamengo acerta valores com o Jorginho e o acordo está nas mãos do Jorginho. Foi o que o José Boto falou esse dia, né? Tá nos pés dele, tá nas mãos dele, cara. Mas aí a reportagem eu chamo a atenção porque, cara, os caras floreiam, né? O staff de Jorginho prioriza o Flamengo, mas não... Nação flamenguista, a mídia, né? A mídia em geral de todo o Brasil, da Europa, né? Já começa a repercutir, né? A que patamar chegou o Flamengo, né? Dessa vez porque tá trazendo nada mais, nada menos que Jorginho, né? Jogador que foi campeão na Europa, né? Pelos clubes que ele passou, se consagrou campeão. E o Flamengo já com renomados jogadores, né? Aqui do futebol brasileiro, né? Como Alexandro, ultimamente chegou Danilo, né? E agora Jorginho, né? E o que será que a mídia, né? Os antes, os rivais, né? Estão achando dessas contratações, né? Vale ressaltar para aqueles que achavam que o Flamengo não ia fazer contratações, até porque quando BAP assumiu, disse que o clube estava financeiramente, precisava reestruturação, e muitos achavam que o Flamengo estava quebrado, que o Flamengo não ia no mercado. O Flamengo vai lá, traz alguns jogadores que nome não só aqui no Brasil, mas também internacionalmente, né? Então, sem sombra de dúvida, Jorginho é um jogador que chega com um patamar de estrela, né? Até porque é um jogador conhecido mundialmente, é um brasileiro naturalizado italiano e jogou Copa do Mundo, Eurocopa, ganhou Liga dos Campeões, ganhou tudo que poderia ter ganhado. Então, o foco, pessoal, da mídia internacional desse momento é o Flamengo. Isso é uma realidade, né? Agora vamos acompanhar com outro olhar, vamos ver o que é que eles estão achando, né? Créditos do vídeo ao canal Opina Porco e deixa um palmeirense falar, link na descrição. Vamos acompanhar, no final deixa a minha opinião, vamos lá. Porque do jeito que tá, não dá, né? É o seguinte, ontem teve uma série de notícias que surgiram de que a gestão do Flamengo, ela deu aceite nos valores, ela organizou, né, todo o arcabouço financeiro para fechar a contratação do Jorginho. Então, o Flamengo chegou dentro daquele modelo de negócio que todo mundo queria, para que a negociação com o Jorginho seja encaminhada. Essa notícia, primeiramente, veio lá com o paparazzo rubro-negro, aí depois surgiu consequentemente em outros portais também. Na verdade, o paparazzo rubro-negro vem repercutindo isso desde a semana passada. Ontem teve a confirmação da notícia também pelo GE. E aí o próprio paparazzo também veio e trouxe mais alguns detalhes a respeito disso. E inclusive já está na imprensa internacional também e já está repercutindo em outras partes do globo aí. Já tem gente preocupada com a nova possível contratação do Flamengo. Porque agora que o Flamengo está cedendo aqueles valores que o Jorginho queria, a contratação ela está muito próxima de se encaminhar. O empresário do atleta vem para o Rio de Janeiro para assistir a partida do Flamengo pela Libertadores. Então vamos lá. Vamos ver como que foi a repercussão aqui nos portais estrangeiros. Ganhou a Liga dos Campeões, a Eurocopa e mais. O craque perto do Flamengo para a Copa Libertadores de 2025. Aqui é lá do Pelé da Argentina. Apesar de ter um elenco de alto nível, o time carioca estaria prestes a contratar mais um craque. Quem é? O mercado brasileiro não surpreende mais. A diferença entre contratações e vendas é cada vez maior e é perceptível em todos os mercados de transferência. Essa disparidade acaba impactando as Copas, quando o assunto é competição. Os brasileiros tendem a ganhar quase tudo em jogo, devido, entre outras coisas, aos seus elencos impressionantes.
jogadores vindo da Europa, jovens talentos de outras ligas sul-americanas e até mesmo figuras improváveis são alguns dos jogadores que vão parar no Brasileirão, uma liga competitiva e até mesmo equilibrada, com muitos grandes jogadores. E o Flamengo é exemplo disso, com jogadores como Alexandro, Gerson, De La Cruz, De Arrascaeta, Pedro, entre muitos outros. O time carioca tem um dos melhores elencos do país, mas como sua ambição é vencer tudo, ele sempre quer ficar um pouco mais forte. E tendo como principal objetivo a Copa Libertadores de 2025 e o Mundial de Clubes que começará em poucas semanas, o Flamengo começou a negociar e está muito perto de fechar a chegada de Jorginho, meio-campista que representa a seleção italiana, onde conquistou uma Eurocopa. O meio-campista atualmente no Arsenal tem 33 anos e, segundo a mídia local, está disposto a retornar ao seu país de origem. Ele já tinha ido ao Rio de Janeiro para explorar detalhadamente e no Brasil dizem que ele adorou a cidade. E como o salário não é problema para o clube carioca, eles já cumpriram a parte mais difícil. Já confirmaram que o Flamengo aceitou os termos financeiros do jogador. Por isso, a expectativa é que o acordo entre ambas as partes seja confirmado nas próximas horas. Estamos falando de um jogador com uma longa carreira, que conquistou Liga de Campeões pelo Chelsea, conquistou o Mundial de Clubes, Liga Europa, Supercopa da UEFA e já havia conquistado outros 2 títulos pelo Napoli. Em suma, um vencedor nato que viria para a América do Sul para continuar ganhando tudo. Eles falam aqui, né, sobre o Mundial de Clubes, e o Flamengo sendo um dos times mais importantes do continente, se torna um dos principais candidatos ao título, justamente por causa dos reforços que vem adquirindo. Então é um pouquinho aí da repercussão em relação a toda essa situação, essa novela Jorginho aí que acontece, mas que parece que tá próxima de um final feliz. Muita gente pegou e falou assim, é melhor contratar o Andreas, que é mais jovem, do que o Jorginho. Só que tem um detalhe, meus amigos. O Andreas, você só contrata ele pagando. O Jorginho, ele provavelmente virá de graça e o custo dele vai ser salários e luvas. Salário e luva o Andreas também vai ter. Então, no final de tudo, eu acredito que é mais vantajoso você trazer o Jorginho. Não é um jogador que tem grandes históricos de lesão, tá? Embora ele tenha 33 anos. É um cara inteligente. É um jogador inteligente. Ele não é aquele jogador veloz, que tem aquele super ímpeto físico. Mas ele é um jogador que utiliza a inteligência como um dos principais pilares táticos de como ele atua dentro do campo. Busca aí um pouco da articulação, de como funciona essa parte intermediária ali com o Jorginho na equipe. Um cara muito inteligente que tem muito futebol ainda para apresentar, principalmente aqui no Brasil. E visto que o Flamengo não vai colocar dinheiro nenhum na compra do jogador, eu considero uma opção interessante. É aquele negócio. Você substitui o salário que o jogador quer receber pelo que você ia colocar de salário, mais luva e mais compra de outro jogador de outro clube. Que nem, para você tirar hoje o Andreas do Fulham, é 20 milhões de euros. É muita grana. Com esses 20 milhões de euros, você já paga o salário do Jorginho no tempo de contrato estipulado. Então acredito que o Flamengo está indo pela opção custo-benefício. E custo-benefício, o Jorginho, eu acredito que seja um bom custo-benefício, e se caso essa negociação vir se concretizar. Então vamos observar como vai ficar os próximos passos aí dessa negociação. E olha, a mídia tá na internet, tudo quanto é site. Eu vou pegar aqui do GE, de novo, novela Jorginho. Pessoal, não é só notícia aqui, né? Notícia nos 4 cantos do planeta, né? Por quê? Porque Jorginho é um grande jogador, é um jogador que tem seu nome, né? Internacionalmente bem divulgado. O Flamengo é um clube que você sabe como é que funciona, né? A visibilidade é gigantesca, então uma coisa liga a outra, né? E Jorginho começa a ser especulado, ser falado nos 4 cantos do planeta e os rivais começam a discutir e ficar preocupado, né? Porque Jorginho é Jorginho, né? A tendência o Flamengo fechar essa contratação, né? Agora, estão falando que o Flamengo acerta valores com o Jorginho e o acordo está nas mãos do Jorginho. Foi o que o José Boto falou outro dia, né? Tá nos pés dele, tá nas mãos dele, cara.
Mas aí a reportagem eu chamo a atenção porque, cara, os caras floreiam, né? O staff de Jorginho prioriza o Flamengo, mas não fechou as portas para as outras propostas. Por isso, acredita-se que o jogador ainda não deu a resposta final ao clube rubro-negro. É óbvio, cara, ele está esperando ganhar mais dinheiro. Quem paga mais, leva. Se o Flamengo chegou no valor que ele queria, beleza, mas se ninguém chegar a mais, você acha que ele vai jogar no Flamengo? Não, o Flamengo pagou o que eu pedi 10, o Flamengo me pagou 10, então eu vou pro Flamengo. Mesmo com o fulano lá me pagando 12. Não vai, velho. Esses caras são tudo mercenário, velho. Tudo mercenário. E aí eu fico vendo essas reportagens, né? Falando que tá tudo certo, tá tudo encaminhado. Tem site aí que fala que tá encaminhada a contratação de Jorginho com o Flamengo. Lembrando, o Jorginho tem um compromisso pessoal na Europa no início de junho, vai casar. Tem um casamento marcado pro dia 2. Em março, ele trouxe a noiva dele, que é uma irlandesa famosa lá na Europa, tá? Para visitar o Rio de Janeiro. E a viagem foi considerada positiva. Por quem? Quem que falou que a viagem foi positiva? Que a mulher gostou do Brasil? É difícil, velho. Ela pode até gostar, achar bonito, achar legal, praia linda, mas vem morar. Não quer. É diferente, mano. Diferente, né? Com a recepção calorosa de rubro-negros, ele voltou para a Inglaterra convencido a aceitar o projeto do Flamengo. Quem falou isso? É muito engraçado. Mas aquele negócio, a reportagem termina assim, o clube não tem pressa para fechar o negócio e não pretende mais mudar os termos, entendendo que chegou ao que o jogador pediu. A bola está com o Jorginho, a posição não preocupa o Flamengo e a contratação é vista como oportunidade para qualificar o elenco. Não que o Flamengo precisa. Vamos lá, né? Então não tem problema se ele não quiser. Cada coisa, velho. Essas caras são foda, né, mano? Essa é do GE, que eu considero um pouco mais sério, mas tem uns aí que, nossa senhora, tá certo já tá certo. A mulher dele gostou e quer vir morar no Rio de Janeiro, quer morar no Brasil. Fala sério, hein? Bom, a outra é sobre o Wesley, né? Possível venda do Wesley para o mercado europeu, é o que está todo mundo falando, é o que é o mais que fala-se muito também, né? Agora não sei se é tudo 100% verdade, né? É verdade que ele quase foi para Atalanta lá por 20 milhões de euros, se não me engano, 20, 25, e aí na última hora os caras contrataram o outro e não levaram o Wesley porque o Flamengo teria atrasado a documentação. Eu achei proposital, tá? Mas agora, em meio a essas notícias todas de aumento da dívida do Flamengo e tal, eu acho que vai rolar aí uma venda do Wesley pro futebol europeu. Embora é difícil você contratar jogador na mesma altura. Porém, fala-se que um lateral do time ucraniano lá do Shakhtar Donetsk, tá aqui no coluna do Fla, entrou na mira do Flamengo por causa da venda do Wesley, possível venda do Wesley, tá? E o rapaz é o Vinícius Tobias, né? Ele agrada bastante no momento porque ele já trabalhou com o José Boto, provavelmente deve ter sido o José Boto que contratou ele e tal. Então ele tá no Shakhtar e pode aí, virou mira do Flamengo, tá? O Boto acompanhou de perto a evolução do Vinícius quando estava lá. E esteve emprestado ao Real Madrid ainda. Então, só que aquele negócio foi emprestado ao Real Madrid e voltou. 21 anos, é novo. Então o Real Madrid não gostou muito. Então, já o Wesley, se eu não me engano, até o Barcelona estava querendo. Primeiro o papo era esse, né? Não sei se é verdade também. Essa internet, essas coisas falatando. Mas são especulações que a gente traz aqui e a gente gosta de debater, né? Então, quer dizer, vai vender o Wesley, né? Seleção brasileira, jogando pra caramba, traz um outro. Será que é o mesmo nível? Não é o mesmo nível. É isso que eu falo, cara. Isso que é foda. O Flamengo precisa vender mesmo, realmente? Você acha que é essa a saída do Flamengo pra pelo menos cobrir um pouco dessa dívida que aumentou aí por causa do estádio e tal? Será que é isso? Não tem uma outra forma do Flamengo arrecadar? O Flamengo é gigantesco, torcida gigantesca. Tem que vender? O Flamengo ano passado não vendeu quase jogador nenhum, cara. Ao contrário do Palmeiras, que fez milhões, né? Depois a gente até vai falar disso aqui. Então, tá aí, né? A notícia é essa, coluna do Fla, Vinícius Tobias, atual Shakhtar Donetsk, lá na Rússia, né? E ele agrada aí
o Flamengo para o lugar do Wesley. Então vamos aguardar, tá? Pois é, nação flamenguista, o Flamengo e essa negociação envolvendo Jorginho, né? O Flamengo virou assunto em todo canto do planeta, né? Como eu disse no início do vídeo, não é só por causa de Jorginho, né? Claro, tem a repercussão, né? É um grande jogador, fez sua carreira toda na Europa, brasileiro, se naturalizou italiano, ganhou Champions League, Eurocopa, ganhou tudo que poderia ganhar, né? Pelo outro lado, ele tá vindo para um clube onde tem, para mim, aqui na América do Sul, a maior visibilidade, né? Então, sem sombra de dúvida, vai virar manchete, né? Jornais argentinos destacando o Flamengo, né? Onde vai parar esse Flamengo, né? Eles dizem que não estão surpresos com a contratação do Flamengo, principalmente do futebol brasileiro, porque sabe que aqui rola muita grana, né? Só que eu volto a lembrar eles, não é todos os clubes que compra e paga, né? São poucos, né? O Flamengo está entre esses poucos. A contratação, como mesmo aí o pessoal falou, muitos dizem que não está certo, mas está certo sim, pessoal, está tudo certo, né? Ele veio passear mais sua esposa, a esposa gostou. As informações que vazam que já teria aprovado, né, a vir morar no Rio de Janeiro. E sem sombra de dúvida, é um jogador que chega e desperta não só os olhares aí, né, dos argentinos, mas de toda a América do Sul, né? Porque é um jogador de peso, a verdade é essa, né? Jorginho hoje é um jogador de peso. É um jogador que joga ali talvez em 3 posições naquele meio campo do Flamengo, né? Primeiro volante, segundo volante, até mesmo numa possível substituição ali para substituir a Arrascaeta, né? Então eu acho que o Flamengo com o Jorginho vai ganhar mais opções. Vai ganhar mais opções, né? Um exemplo, tem jogo que pode jogar com ele Pulgar e adiantar De La Cruz. Tem jogo que pode jogar com ele e De La Cruz ali de volante. Então são algumas possibilidades que abrem o leco, né, de Felipe Luiz, né? Eu garanto que quem tá feliz aí é Felipe Luiz, né? Jogador alto nível, jogador de seleção italiana. Muitos vão dizer, mas o cara tá em final de carreira. Não, pessoal. Não tá em final de carreira, né? São 33 anos. É um jogador que, como a gente viu aí, né? Neto falando, não tem histórico de lesões graves, né? Mas é sempre aquele ponto de interrogação, né? Será que no futebol brasileiro ele vai aguentar o ritmo? Mas uma coisa que eu sei é o seguinte, pessoal. O Flamengo está contratando Jorginho, por quê? Porque sabe que vai precisar de jogador para rodar o elenco, né? Jorginho não vai jogar 5 partidas consecutivas. No máximo 2 partidas, né? Vai ter aquele revezamento, né? Ele, De La Cruz, Pulgar, Alan, Everton Araújo, né? Então vai ter aquele revezamento no meio campo, né? Como todo time do Flamengo, né? Quando o Danilo voltar, vai ter o revezamento na zaga. Pulgar, como eu falei, né? Pulgar, Jorginho, De La Cruz, Everton Araújo, Alan, né? Lateral esquerdo tem 3, né? Ayrton Lucas, Vina tá voltando. Lateral direito tem 2. Então, são opções que Felipe Luiz, eu garanto que ele tá feliz, né? No ataque não se fala, né? No ataque, quem tá de volta aí é Pedro, né? Vai ser relacionado para o jogo. Quem sabe não possa jogar aí 10, 20 minutos, né? Possa entrar em campo, jogar, fazer sentir o ritmo de novo, né? Voltar aquele ritmo que ele deixou e faz falta, né? O artilheiro, né? Então, sem sombra de dúvida, a mídia de toda a América do Sul de olho no Flamengo. O Flamengo montando uma verdadeira seleção mundial. Montando um time que realmente, quando você olha para o elenco, não tem um elenco parecido, né, no futebol sul-americano. Claro, isso não quer dizer que vai ganhar tudo, né? Tem que ser mostrado dentro de campo, né? E a gente espera que o Flamengo mostre, né? Então é isso, pessoal. Se inscreva aí no canal Flatube, deixa a sua opinião nos comentários e até a próxima, pessoal.